Olá, crianças, tudo bem com vocês? Cuidando da saúde? Bebendo bastante água? Que bom! Sejam bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos conhecer várias informações bem importantes e que vocês vão gostar. Mas antes disso, vamos separar o nosso material. Hoje nós vamos precisar de caderno, lápis grafite, lápis de cor e borracha. Eu aguardo vocês.
Tudo pronto? Então vamos começar já a anotar no nosso caderno as informações de hoje. A data, o número da aula, símbolos, ensino religioso. Vamos lá? Eu espero.
Na aula passada, vocês viram o que era símbolo. Acompanhem lá a leitura. Símbolo é tudo aquilo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Vocês viram vários símbolos e a sua importância no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é recheado de símbolos. Desde a arte rupestre, que eram aqueles desenhos lá nas pedras das cavernas, até a invenção do alfabeto e dos dias atuais, que existem vários símbolos bem atuais, que foram agora colocados pela conta do que nós estamos vivendo, pela importância desses símbolos no nosso cotidiano. Nós vimos a bandeira do Brasil, que tem um significado, sim, um significado muito forte, principalmente para os brasileiros. Mas quem entende esse símbolo é quem conhece a bandeira do Brasil. Se alguém de outro país não conhece a bandeira do Brasil, ele não vai representar tudo que representa a nós brasileiros. Vimos também a arte rupestre que eu falei para vocês, que são esses desenhos feitos na pedra e que era a maneira dos seres humanos se comunicarem antigamente, antes que o alfabeto fosse inventado. Nós vimos também esse bonequinho, que hoje nós vamos falar muito sobre ele, né? E que ele ensina tantas coisas. Esse bonequinho verde, ele diz que você pode atravessar a rua com segurança. É uma informação para os pedestres. E o bonequinho vermelho é aquele que você tem que esperar e que não pode atravessar. E eu me lembrei de um episódio da minha vida. Quando a minha filha era pequenininha, antes de ser alfabetizada, ainda no pré, nós fomos a um restaurante e daí ela olhou a porta e disse: mamãe, ali está escrito saída. E estava mesmo, uma placa escrito saída, e eu me assustei. Eu falei: nossa, minha filha, você já está sabendo ler? Não, né, mãe, mas aqui do lado tem uma flechinha que vai para fora e as pessoas estão saindo por aquela porta. Então eu acho que lá está escrito saída. Veja como um símbolo, uma flecha, pode fazer com que alguém que não seja alfabetizado consiga entender o que aquela placa está representando. Aliás, esse é o maior objetivo dos símbolos, é poder informar sem escrever o que está acontecendo ou o que é para ser feito naquele local. Bom, esse brasão aí do lado é o brasão da família Gomes, da minha família. Se vocês tiverem curiosidade, entra no Google, procure o brasão da família de vocês. E eu fiz. Então tá ali, o brasão da minha família. Meu nome é Andréa Borowski Gomes. Na casa dos meus tios, quando eu era pequena, eu via muito essa imagem, porque eles possuem esse brasão na sala da casa deles. É uma cidade pequena que tem muito essa tradição de família. E eu achei, então eu trouxe para vocês olharem. Bom, além desses símbolos, também nós vimos esses dois, lembram? O primeiro deles, que significa veneno, perigo, morte, não chegue perto. E também a balança. Vocês lembram o que significa essa balança? Isso mesmo, da justiça. Vocês estão vendo que as duas balanças estão exatamente no mesmo nível? Nenhuma maior e nenhuma menor do que a outra? Isso significa a justiça. A justiça, ela precisa estar para todos, ela precisa representar a todos. Por isso, tem até um curso na faculdade que é feito que leva esse símbolo, que é a Faculdade de Direito, onde se estudam as leis. Nós vemos também esses dois sinais. O primeiro, bem atual, né, como eu comentei com vocês, que representa o Wi-Fi. E o outro símbolo, que é universal, ou seja, em qualquer lugar do mundo, esses dois talheres
cruzados representam um local que serve comida, um restaurante, uma lanchonete. Ele aparece muito nas placas das rodovias, aonde nós estamos viajando de uma cidade para outra, porque ali já simboliza que próximo aonde você está passando, você já vai poder fazer uma pausa na sua viagem, comer alguma coisa. Essas duas imagens vocês também viram na aula passada. A primeira delas representa lavar as mãos. São duas mãos sobrepostas com uma espuma no meio, e que é muito importante nos dias de hoje, né? Que hoje, por tudo que nós estamos vivendo, ela está aparecendo muito mais vezes do que antigamente. E essa segunda placa é uma placa que traz uma mensagem, área escolar, cuidado, atenção, porque uma criança pode estar próximo à rua e pode ter algum acidente. Tanto para os motoristas que estão de carro que precisam diminuir a velocidade, quanto para os motociclistas, ou alguém que está andando de bicicleta, ou mesmo alguém que esteja correndo. Ou seja, cuidado. Essa placa, não só o símbolo é importante, mas a cor também. Nós vamos ver depois que essa cor amarelo significa atenção. E os dois últimos símbolos que nós vimos na aula passada são esses dois. O primeiro do TV Escola Curitiba, das nossas aulas, que aparece tanto no início quanto no final. Quando aparece essa imagem na TV, vocês já sabem, opa, vai começar ou está terminando uma das aulas. Isso mesmo. E o segundo é um emoji. O emoji também, ele é um símbolo muito atual, um símbolo que foi criado para que dentro das nossas mensagens pudesse ser colocado algum tipo de emoção. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Lembra da brincadeira que nós fizemos na aula passada para tentar descobrir o nome do autor da história de hoje? Era essa brincadeira. Substitua os símbolos pelas letras e descubra quem é o autor do livro que leremos na próxima aula. Todos esses quadradinhos verdes lá em cima da tela estão embaralhados, aonde eles trazem a representação de uma letra. Então, nós usamos os símbolos para conseguir decifrar o nome do autor da história que eu vou ler para vocês. Isso mesmo, o nome dele é Ziraldo Alves. Esse autor, ele fez vários livros infantis. Ele trouxe para a nossa aula muitas informações bacanas e hoje eu vou trazer ele aqui de novo para a gente ler o que ele fala nessa história sobre símbolos. Bom, já vimos o nome do autor, então vamos ver o nome do livro. Vocês conhecem esse livro? Eu acho que quem já passeou pela biblioteca da escola já viu esse livro lá. É o livro que traz como personagem principal esse bonequinho que está aí. Ele sai das placas e vive uma aventura. Vamos ler um pouquinho então? Acompanhe comigo. Esse livro eu emprestei lá da biblioteca da escola e eu trouxe para ler para vocês. É um livro, então, do Ziraldo Alves, como eu já falei, e ele é editado pela editora Melhoramentos. Então, vamos para a leitura da história? O nome é As Aventuras do Bonequinho do Banheiro. Ninguém quer saber o que pensa o bonequinho do banheiro. Ele é famoso no mundo inteiro. Mal olhamos para ele quietinho no seu lugar e ele só quer ajudar. Toda vez que ele sai andando por aí, é só para dizer que não se pode sair andando por aí. Ande na faixa, não suba, não corra. Só faltam dizer-lhe, bonequinho, não morra. Ele é obediente e observador. Em caso de incêndio, nunca usa o elevador. É muito bonzinho o bonequinho do banheiro. Está sempre disposto a ajudar um companheiro. Ah, sim, o bonequinho do banheiro, é claro, não fuma. Ele sabe que é preciso estar atento e forte, pois o perigo está em toda parte. Mas ele tem um defeito. Ele não gosta de cães. Bom, ninguém é perfeito.
O bonequinho do banheiro tem essa cara tranquila de pingo no i, pois só ele é que sabe de onde veio, para onde vai e o que faz aqui. Às vezes ele é visto aceso e luminoso, dizendo siga, e isso só dura um instante. Logo em seguida ele muda de ideia. Esse bonequinho é muito inconstante. Ele adora viajar e está sempre no aeroporto para ver o avião voar, subindo e descendo. No desembarque, ele não gosta muito não. É que tem a impressão de que o avião está caindo. Bom é quando chegam os Jogos Olímpicos. Por onde se anda, olha ele vindo lá. E ele domina a bola e se agita e se move e pratica os esportes todos que há. Sobe na bandeja e pega o rebote e faz cesta de 3 pontos, como faz o Oscar. E salta na rede, bloqueia, enterra e ajuda o Brasil a vencer e a brilhar. Como um peixe veloz, ele pula na água, comanda a equipe e alcança a vitória. E correto pergunta: se há mulheres nos jogos, onde estão nessa história? Ele só sabe de uma e tadinho, nunca a vê. E seu sonho era ser seu companheiro. Sabe quem é ela? É a bonequinha da porta do outro banheiro. Nunca foram vistos juntos e até prova em contrário, nem um olhar, nem que se saiba. Os dois um dia trocaram. Atenção! Em virtude das luzes dos restaurantes, dos estádios, dos hotéis, dos aeroportos, dos clubes e similares terem de ser apagadas periodicamente, deixando esses estabelecimentos no escuro por longos períodos, não podemos garantir que os dois personagens deste livro nunca tenham se encontrado. Como não? Parem um pouquinho para pensar. Vire a página e respondam. De quem é o menininho que a gente vê de mão dada nas ruas do mundo inteiro andando no bom caminho? Bacana, né? Veja como todos esses símbolos, distribuídos em locais diferentes, o autor teve essa criatividade de reuni-los todos numa sequência aonde foi possível contar uma história. Nesse livro, nós vimos alguns símbolos que a gente já tinha visto antes, só que desenhados de forma diferente. Então, na realidade, não existe um tipo só, mas existem símbolos que podem ser representados, como, por exemplo, esse aqui, ó, que é o símbolo que fala do perigo, né? Tá um pouco diferente da nossa imagem, mas que representa a mesma coisa. Qual outro? Esse símbolo aqui, tá vendo o da tela? O da tela diz, você pode caminhar, pode atravessar a rua e as pernas estão um pouco mais abertas na lateral. Aqui é a mesma coisa, só que uma perna tá mais para frente e a outra tá mais para trás. E a cor verde que simboliza siga. E a outra, que é a última imagem do livro, também representa a área escolar. Aqui, inclusive, está escrito devagar escola. Está reforçando o que esse símbolo representa. E também, né, lá no fundo do símbolo, a cor amarela. Algumas características dos símbolos, mesmo que desenhados de formas diferentes, precisam continuar para que ele represente a mesma coisa. E esse símbolo é um símbolo novo que veio, né, que a gente ainda não tinha falado sobre ele, mas que representa proibido. Nessa página, ela traz que é proibido caminhar por ali. Tem uma outra proibição que nós também vemos aqui, que é qual?
Isso mesmo, proibido fumar. Tem uma outra, que é essa aqui. Que representa proibido cachorro. Essa aqui é uma placa que normalmente nós encontramos em vários parques. Aqui em Curitiba, na nossa cidade, eu já vi lá no Bosque Alemão. E o outro, que é esse aqui. É uma placa de trânsito que diz proibido o retorno. Quando algum motorista ou ciclista está andando numa rua, essa placa diz, você não pode voltar por essa mesma rua, tem que fazer outro trajeto. E é esse símbolo que também traz essa representação em vermelho. Bom, agora que nós já vimos e já conhecemos esse livro, quando vocês forem voltar para a escola, se vocês quiserem olhar com mais detalhes, se vocês quiserem conhecer, ou mesmo lembrar a história que a professora Andréia está contando, vão lá na biblioteca e peçam para a bibliotecária, para ela fornecer para vocês, e vocês vão conseguir lembrar e ver com maiores detalhes as aventuras desse bonequinho. Vamos para a nossa atividade de hoje? E na sua casa? Você já pensou? Será que na tua casa tem algum tipo de símbolo? Tem sim. Como nós falamos, os símbolos, elas estão presentes no dia a dia da vida da gente. Então, a nossa atividade de hoje é: procure um símbolo que esteja na sua casa. Escreva o que é e desenhe-o em seu caderno. Então, vocês vão procurar um objeto ou algum símbolo da sua casa que diz alguma coisa, que traz informações que não precisam ser escritas. Vamos lá? Pesquisem e procurem bastante. Eu fico aqui aguardando.
E daí, conseguiram? Tenho certeza que alguns conseguiram até mais de um, não é mesmo? Bom, eu trouxe para vocês um que eu encontrei na minha casa e que com certeza também vai ter na casa de vocês. Olha lá, é o controle da minha televisão. Veja quantas informações possuem esse objeto. Já imaginou se todos eles fossem necessário escrever o que significa para a gente poder apertar e acessar na TV? Imagina o tamanho que ia ser esse objeto, não é? Então veja, vocês conhecem, né? Esse pontinho vermelho que liga e desliga, essa tecla que fala sobre tirando o som, né, que a gente chama de mute, que é uma que tira o som e só fica aparecendo as imagens da TV. Nós temos essa setinha aqui que transfere para um comando anterior ao que eu fiz. Nós temos essa casinha que indica inicial, será a parte inicial de tudo que você colocou ali na televisão e que vai ter as informações iniciais desse programa. Tem essa tecla aqui, que é uma engrenagenzinha que
faz com que a gente consiga mudar as configurações do nosso aparelho. Aumentar a luminosidade da tela, diminuir, ou mesmo o som, de que maneira que eu quero que ele venha e que reproduza na nossa TV. Tem essa tecla aqui, que é uma tecla que retorna ao comando anterior, e várias outras. Quando eu estou assistindo um filme, por exemplo, essa tecla que tem esses 2 risquinhos aqui na vertical, é só apertar e pausa o meu filme, fica parado. Aí eu posso ir lá tomar uma água, correr e voltar para continuar assistindo ele. E essa outra aqui, a gente aperta para voltar a funcionar o nosso filme, que é esse triângulozinho virado aqui, deitadinho para a direita. Quanta coisa! Nossa, e se eu fosse falar de todas e várias, nossa, nós ficaríamos aqui mais uma aula falando sobre isso. Vejam como no nosso dia a dia, dentro da nossa própria casa, nós usamos os símbolos e como eles facilitam a nossa vida. Se nós prestarmos atenção, quanta coisa esse aparelho pode nos trazer. Vamos revisar o nosso assunto de hoje, então, para ficar bem fixo na nossa mente? Hoje nós recordamos na nossa última aula sobre memórias e símbolos. Nós lemos a história do Ziraldo, lembram do nome? As Aventuras do Bonequinho do Banheiro. Isso mesmo. Aprendemos que no nosso cotidiano está repleto de símbolos, e quanto mais eu usá-los, mais eu vou me familiarizar com ele, e mais eu vou entender do que precisa ser feito ou como eu devo agir. Nossa aula fica por aqui. Não esqueçam de um dos nossos símbolos de hoje, lavar bem as mãos. Abraços só de longe. Na aula que vem nós vamos aprender muito mais. Até lá!